questão, né, é que nós temos diferentes possibilidades de configuração eletrônica, tá? Qual que é a mais estável, né? Ou seja, aquela que geralmente ocorre, então, no átomo quando ele está na natureza, né? Ou quando é originado, digamos assim, sinteticamente, né? Então, de forma natural, né, geral, assim, o átomo ele sempre vai buscar estar na configuração eletrônica, né, de menor energia possível. Então, tudo na natureza, a natureza ela sempre vai querer economizar energia. Isso a gente sempre tem que ter em mente, né? Então, quando nós temos uma configuração desse tipo, né, que é considerando que todos os elétrons estão nos orbitais de menor energia possível que eles poderiam ocupar, né, quando todos eles estão, né, nesses orbitais de menor energia possível, nós dizemos que o átomo como um todo está no seu estado fundamental. Eu já comentei isso com vocês em aulas anteriores, né? Digamos como ele vem naturalmente, né, quando ele é gerado, né? Além do estado fundamental, né, nós temos os estados excitados, que aí nós tivemos que fornecer energia para um átomo e por isso que os elétrons alguns migraram, digamos assim, para um nível energético superior, ou seja, esse átomo excitado, né, ele está, entre aspas, com uma quantidade de energia que não seria o natural dele, não seria o necessário para ele, de fato, tá? Então, nesse caso, nós saímos do fundamental e fomos para um estado excitado. Quando a gente está falando aqui da tabela periódica, né, todos esses átomos aqui que nós falamos na tabela periódica estão no seu estado fundamental, tá? Então, a menos que uma questão específica fale para vocês, né, que o nível energético não é o estado de menor energia de um elétron, né, ou que ele peça, por exemplo, para vocês descreverem um determinado estado excitado, né? Se isso não aparecer, significa que aquele átomo está no seu estado fundamental, ou seja, está gastando a menor quantidade de energia possível. Bom, e aí? O outro ponto que eu coloquei para vocês, né, é o que diz o princípio de Aufbau, né? Essa palavra, na verdade, é uma palavra alemã que significa somente construção, né? Então, nós podemos chamar desses dois jeitos esse princípio, né? Princípio de Aufbau ou princípio de construção, né? Então, sempre que vocês verem um desses dois nomes, significa o quê, né? 3 regras básicas, né, que os átomos, eles seguem, digamos assim, né, ou geralmente seguem, né, para estabelecer, digamos assim, os elétrons, né, ou distribuir os elétrons na sua eletrosfera. Quais são essas 3 regras? A primeira regra que nós já comentamos é a questão da energia. Então, o átomo ele sempre vai tentar ocupar a menor energia possível. Então, se ele está no seu estado fundamental e nós estamos seguindo o princípio de Aufbau, né, que é o que geralmente ocorre, então, nos átomos, né, sempre nós vamos distribuir os elétrons nos orbitais, né, menos energéticos primeiro, para depois ocupar os mais energéticos, tá? A questão da energia, aí vocês têm que lembrar, né, que a energia ela vai depender do número quântico lá que nós estamos nos referindo, né? Então, nós sempre vamos somar, digamos, a energia que está vinculada a um determinado nível, né? E ao determinado subnível daquele orbital, né? Que compõe aquele orbital. Então, quando nós juntamos essas duas energias, é o que geralmente, né, faz com que um determinado elétron ocupe esse determinado orbital, tá? Quais são as camadas menos energéticas? Sempre as mais internas, né? Então, aquelas mais próximas do núcleo são as menos energéticas, as mais externas, né? Então, à medida que nós vamos mais para fora da minha eletrosfera, né? Nós estamos trabalhando, então, com camadas mais energéticas. Com relação aos subníveis ou subcamadas, quais são os menos energéticos? Primeiro é o S, depois o P, o D e o F, né? Então, sempre os elétrons, eles vão tentar, né, ocupar orbitais 1, depois o 2, né? Subnível S, depois o P, né?
Quando a gente começa a chegar ali no D, né, começa a complicar um pouquinho, né? Por quê? Porque quando nós juntamos as energias do nível e do subnível, né, junto com esse subnível D ou subnível F, como a gente comentou, o D e o F, eles são muito energéticos. Então, às vezes, né, não quer dizer que a gente vai completar todo um nível, por exemplo, todo o nível 4, todo o nível 5, né, para distribuição eletrônica, né? Então a gente vai aprender basicamente, né, como que a gente sabe qual é exatamente o orbital que está sendo ocupado, né? Então, qual é o nível, subnível correspondente, essa questão do número magnético, né, e tudo mais. Pode parecer complicado agora, né, por exemplo, vocês identificarem, digamos, quais orbitais são menos energéticos ou mais energéticos, mas nós vamos ver que existem aqueles diagramas, né, como aquele que eu coloquei ali para vocês, exemplificando, né, que esse ali nós chamamos de diagrama de Linus Pauling, né, lá no ensino médio. Na verdade, esse nome é mais usado só aqui no Brasil, né, mas para vocês entenderem. Então, eu imagino que lá no ensino médio vocês devem ter ouvido falar, né, do diagrama de Linus Pauling. E olhando esses diagramas, né, que nós temos na literatura, fica um pouco mais fácil nós sabermos os orbitais que são geralmente, né, preenchidos inicialmente, tá? Então, essa questão da energia, ela não é complicada, tá? Depois, o que mais que a gente tem que seguir? Então, além de preencher primeiro os orbitais menos energéticos, a gente também vai ter que seguir o princípio de exclusão de Pauli, né, que nós já vimos. O que dizia esse princípio? Né? Que cada orbital, ele pode comportar, no máximo, 2 elétrons, certo? Então, ele pode estar vazio, sim, ele pode ter 1 elétron, sim, ele pode ter 2. Mais que 2, não, tá? Por quê? Porque daí é aquela questão lá que todos os números quânticos seriam iguais, né? Isso não pode, tá? Quando um orbital específico, né, ele tem 2 elétrons, né, a gente precisa lembrar que esses elétrons, eles sempre vão ter spin opostos, né? Por esse motivo, eles sempre vão estar numa forma que nós dizemos que é antiparalela, né? Então, a gente nunca vai usar os spins paralelos, né? Ou seja, exatamente iguais. Tá? Então, sempre eles vão estar contrários um ao outro, tá? E é isso que diz o princípio de exclusão de Pauli. Certo, e a terceira regra desse princípio, né, é a regra de Rand. Essa a gente ainda não tinha comentado, né? O que diz a regra de Rand? Quando nós temos os orbitais degenerados, né, que eu expliquei para vocês na outra aula, né, ou seja, orbitais que têm um mesmo nível de energia, né, no caso ali está representado pelos orbitais 2p, né? Então, nesses orbitais 2p, nós estamos no mesmo nível e no mesmo subnível, e nós temos 3 orbitais, né? Então, os 3 são degenerados. Quando existe, por exemplo, né, a possibilidade, digamos, de nós termos mais do que um elétron naquele átomo, né? Nunca eu vou colocar 2 elétrons em um orbital degenerado, né? Sendo que existem outros vazios. Tá? Deem uma olhada ali no exemplo de cima, né? Nós teríamos uma configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. O que significa isso, né? Que esse átomo ele tem no total 6 elétrons, né? Primeiro nós distribuímos os elétrons referentes à primeira camada e o primeiro subnível, depois a segunda camada e o segundo subnível, e nessa segunda camada nós ainda tínhamos, né, 3 orbitais do tipo P. Só que para ocupar esses 3 orbitais do tipo P, nós teríamos 2 elétrons, né? Nós nunca vamos colocar esses 2, por exemplo, né, no primeiro orbital do tipo P, sendo que os outros 2 orbitais estejam vazios, né? Então, vejam, está incorreta a parte de cima ali, né, o exemplo de cima, e correto a parte de baixo, ou seja, o correto é nós distribuirmos, né, como se fosse um elétron para cada orbital degenerado primeiro, né, quando todos estiverem completos e ainda, né, existam elétrons para serem distribuídos nesses orbitais, aí nós reiniciamos, por exemplo, a distribuição, né, claro, seguindo os spins opostos. Por que a gente tem esse tipo de distribuição, né? Ou seja, não posso ter 2 elétrons no mesmo orbital, né? Sendo que os outros estão vazios, né?
Isso acontece por causa da questão da repulsão entre os elétrons. Então, nós sabemos, né, que os elétrons são negativos, né? E imaginem, se você tem ali, né, 2 elétrons, os dois são negativos, o que vai estar acontecendo um com o outro? Eles vão estar se repulsando continuadamente, né? Então, caso a gente, por exemplo, preenchesse um orbital inteiro, sendo que os outros 2p estão vazios, né? Eu iria estar gastando mais energia, porque na verdade, né, eu estou indo contra a natureza. Eu estou forçando 2 elétrons a ficarem juntos, sendo que eles poderiam estar ocupando, né, outras regiões que têm exatamente a mesma energia do que aquela primeira, né? Primeiro a gente preenche todos os degenerados para depois ir para o próximo, né? Mas dentro dos degenerados a gente distribui primeiro, né, um elétron em cada um dos degenerados para depois reiniciar o processo de distribuição.